Paracatu. Paracatu é plural. Paracatu tem cores. Paracatu é diversa. Paracatu tem sabores. A cultura de nossa cidade é a história de todos e todas nós. Construir amanhã é transformar-se todos os dias. Oi, gente, boa noite. Vamos dar início, então, a isso que pode ser chamado de solenidade, mas não tem nada de solenidade, tá? Quero desejar uma boa noite a todos vocês. Meu nome é Afonso Borges, eu faço, entre outras coisas, o projeto Sempre um Papo, que é um projeto de debates e lançamentos de livros que acontece há 37 anos em Belo Horizonte e diversas cidades brasileiras. Em São Paulo, a gente está há 18 anos. Já em Brasília, nós ficamos 8, Paraná, Curitiba, enfim, é um projeto que acontece e que já reuniu no curso desses 37 anos cerca de 5.000 escritores. Tem ali no YouTube do Sempre um Papo quase, além de ter mais, hoje alcançamos 100.000 seguidores, tem mais de quase 1.000 palestras com tantas pessoas no curso desses anos todos que a gente fez. Tá? Além disso, eu faço já há 11 anos o Festival Literário de Araxá, o FLI Araxá, e há 3 anos o Festival Internacional Literário de Itabira, terra de Drummond, o FLI Itabira. Tá? Eu vou fazer dessa cerimônia, dessa conversa, na verdade, uma coisa bem informal. Então, desde já, eu agradeço e peço desculpas aos nomes todos que estão aqui, sejam cumprimentados, sabe? Vamos fazer disso uma coisa mais informal. A todos vocês, muito obrigado. Eu acho que quem está chegando como eu numa cidade nova como essa, a primeira coisa que a gente faz é pedir licença. Então, eu peço licença para vocês. E vou chamar algumas pessoas aqui que tiveram relação e que foram importantes nesse processo, né? Destacando, é claro, que agradeço imensamente a presença do Zeca Camargo, aqui do lado. Tom Farias, também, são nossos convidados especiais. E, desde já, afirmo que tudo isso que a gente está fazendo aqui é graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, tão malfadada e que tanto faz bem e que tanto fez bem a cultura brasileira nesses 38 anos de existência. Tá? Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Dizer também que, nesse sentido, também vai o meu primeiro agradecimento à Kim Ross, que é a patrocinadora do evento, e ao prefeito, aqui representado também. Muito obrigado. É muito engraçado. Agora também vou ter que contar, né? Você acredita que eu, quando fiz a Adélia Prado, lá em Belo Horizonte, ali pelo ano de 2017, 18, né? Essa pessoa maravilhosa aqui pegou um ônibus, foi lá assistir e voltou na mesma noite. E lá ele se apresentou e a gente se conheceu lá nesse tempo. Então, desde então, eu já nutro essa admiração pelo Igor, né? E desde já agradeço também. Mas, antes de tudo, é o seguinte, eu queria convidar o mentor e o pai dessa ideia, porque a gente faz as coisas, mas sempre estimulado por outro. Então, eu queria convidar meu amigo de... Pode contar quantos anos não, né? Não pega mal, né? Leônidas Oliveira, que agora ocupa o cargo de secretário de Estado da Cultura, mas já ocupou tantos outros cargos, inclusive como presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Ele fez um trabalho que depois tentaram até destruir, né, Leônidas, mas não conseguiram, de tão extraordinário que foi. Os índices de coisas boas que ele fez em Belo Horizonte quando presidente da Fundação Municipal de Cultura. Então, eu queria chamar o Leônidas e, desde já, agradecer, viu, Leônidas? Bem, vou ser breve, mas preciso de cumprimentar ao meu amigo prefeito Igor Santos pela parceria e dizer, Igor, que o hotel estava lotado. Minha equipe teve que se dividir, isso mostra o sucesso da cultura
e do turismo aqui na cidade. E aí eu cumprimento meu amigo Igor, parabéns, vocês realmente estão... E aí, Zeca, o interessante é que em Minas Gerais, hoje, 71% do nosso turismo é cultural. E nós saímos do 10º lugar como destino turístico para o 2º. Hoje, não competindo, mas junto com São Paulo na liderança do turismo. Mas um turismo eminentemente cultural. E esse Festival de Literatura, Afonso, como seus festivais, são fomentadores, obviamente, do turismo. Minha vereadora, amiga, Claudilene Rodrigues, muito obrigado. Eu me lembro aqui, quando eu fui cidadão honorário, da sua presença, e a Câmara aqui tem tantas mulheres, e muitas delas dos quilombos. Salve os quilombos, uma salva de palmas para os quilombos de Paracatu. Promotora de Justiça Mariana, muito obrigado pela parceria na restauração do patrimônio histórico, seja muito bem-vinda. Daniela de Faria, presidente da Academia de Letras do Noroeste de Minas, desculpa. Tudo bem, seja bem-vinda. Igor, meu irmão. Sabe o que eu falei para o Igor? O dia que eu fui outro dia fazer uma cirurgia, eu falei, senhor, gente, a herança que eu quero... Vou contar, sim. A herança que eu quero... O Igor já sabe, prefeito também. A única pessoa que eu confio na minha vida para fazer um busto... Eu falei assim, liguei para a enfermeira, falei assim, eu vou te dar o telefone do Igor de Paracatu, pede ele para fazer um busto para mim, nem que coloca no jardim da minha casa, que é a minha herança. Aí sabe o que ele fez? Ele andou em Paracatu e pegou andando para as praças o dia inteiro, quando eu estava fazendo a cirurgia, buscando lugar para colocar o busto. Brincadeira de amigos. Afonso Borges, meu irmão, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, pela essa guerra que nós enfrentamos nos últimos anos, mas finalmente agora temos aí a lei de incentivo funcionando, a cultura plena entre nós, lei Aldir Blanc está chegando, lei Paulo Gustavo está na porta, temos aí o Estado de Minas Gerais, quase 400 milhões de reais, 397 milhões de reais, para ser distribuídos nos municípios e também nos editais da Secretaria de Estado para a Cultura. Jornalista, escritor Tom Faria, seja muito bem-vindo, muito obrigado, é uma honra recebê-lo aqui na nossa terra. Zeca Camargo, igualmente, seja bem-vindo e faça de Minas na própria terra, sim. E eu sou do Triângulo Mineiro também, porque eu sou de São Gotardo, né? Marília Parares, na pessoa de quem eu agradeço a toda a secretaria, e a Ana, da nossa patrocinadora, diretora de Relações Governamentais, responsável social da Kim Ross. Muito obrigado por atender esse pedido nosso, né, Igor, de fazermos esse festival. Bom, é só para dizer para vocês da alegria que eu tenho nesse momento, eu que sou cidadão paracatuense, de estarmos aqui juntos, abrindo o que será, quiçá, o maior festival de literatura do ano de Minas Gerais, eu acredito, pelo que você me disse. E, sobretudo, juntar a este festival os dois importantíssimos que nós temos, que é a da nossa cidade de Itabira e de Araxá. Hoje eu e Afonso falamos disso, de que é preciso unir esses festivais e talvez o Palácio da Liberdade seja o centro para que nós possamos fazer isso. Dizer da alegria, da cultura em transversalidade com o turismo, trazendo pessoas em nosso estado para estar conosco e comungar conosco da mineiridade, da nossa cozinha, dos nossos saberes e, sobretudo, dos nossos corações. Eu costumo dizer nesse momento que nós, mais do que preservar e cuidar da diversidade, nós precisamos avançar e nos misturarmos. Misturarmos corações, almas, como uma comum unidade. É momento de criação da cultura da paz. E quando o festival, e foi muito acertado, Afonso, une as artes, a literatura e a ancestralidade que essa terra tem profundamente arraigada nela, seja nos seus quilombos, seja no seu povo, seja na sua cozinha extremamente identitária, ou nesse belíssimo conjunto de patrimônio histórico, é momento importantíssimo de reforçarmos a ideia de comunidade, reforçarmos a ideia de que a cultura
é transformadora das pessoas, dos corações, mas que a cultura é uma potência imensa na geração de emprego e renda e na economia da criatividade. A cultura foi responsável, nesse ano que passou, pela geração de mais de 100 mil empregos em Minas Gerais. A cultura, enquanto fator de desenvolvimento, é meta, e aí eu trago um abraço, Igor, e a todos vocês, o abraço do nosso governador Romeu Zema, que queria estar aqui, mas se comprometeu a estar na abertura no festival em si, em agosto. Um abraço e uma boa noite a todas e a todos. Eu acho importante dizer também, gente, que a gente que é produtor cultural, que passamos o que passamos nesses 4 anos, um dia depois eu conto para vocês. Não foi fácil. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura fez e deu fôlego de sobrevivência à cultura em Minas Gerais. Viu, Leônidas? É importante que você saiba disso. Se não fosse o comportamento ético e, principalmente, funcional, né? O importante é as coisas funcionarem, né? E na Secretaria de Estado da Cultura funciona bem e há muitos anos, né? E na sua gestão isso fluiu, estendendo-se a essa perna turística que faltava, né? Faltava aqui. E, para mim, depois eu vou contar para vocês o que eu pretendo fazer no festival. É importante dizer que um festival literário, ele não é um festival de música, não é um festival... enfim, não vou diminuir nenhuma das outras artes, mas não é um festival eventual. Ele não vem entre 23 e 27 de agosto e vai embora, não. Um festival literário cai matando na educação, cai sério na cabeça dos jovens e das crianças. Por quê? Porque tem como eixo o livro. E só a leitura forma. Todo mundo sabe disso. É só com o livro na mão e dentro da cabeça é que a gente vai construir uma sociedade melhor, mais crítica. Então, eu conto para vocês daqui a pouco. Agora, eu queria convidar a Ana, por favor, para vir aqui falar umas palavras, desde já com o meu agradecimento. Obrigado, Afonso. Difícil falar depois do nosso secretário com essa eloquência toda, mas, gente, o meu objetivo aqui agora é dizer primeiro que a Kim Ross está muito feliz de poder ser a viabilizadora, através da lei de incentivo, da nossa primeira feira literária. E feliz por vários motivos. Eu acho que o principal deles é porque a gente acredita que a cultura ela é vetor de transformação. Democratizar o acesso à cultura é fundamental para que a gente tenha cidadãos mais conscientes, mais críticos, e um futuro de uma sociedade muito mais integrada. Investir em cultura, acima de tudo, também é a gente alimentar os nossos corações, alimentar a nossa alma de tudo e da potência do que é belo. E, como o secretário disse, da transversalidade que a cultura traz, quando a gente pensa na geração de trabalho e renda, quando a gente pensa no impulso ao turismo que atividades como essa trazem para os municípios, e, com certeza, não vai ser diferente para a nossa cidade. E porque, vou fazer uma licença poética aqui ao Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Tudo isso faz parte, é disso que a gente vive, a gente acredita nisso, e a gente acredita mais do que nunca nesse trabalho conjunto, nesse trabalho do empreendedor, do produtor, do poder público e do incentivo privado. Então, quero dar boas-vindas formalmente à nossa feira literária. Quero dizer também que a gente começou a sonhar isso com a Academia de Letras, importante dizer, lá atrás, com a Ellen, com a Dani, e hoje ver todo mundo aqui enche o nosso coração de alegria. Vai ser lindo, estamos ansiosos e felizes para que agosto chegue logo e vamos viver esse sonho. Obrigada. Bem, então eu vou falando nas pílulas. Um presente que nós vamos ganhar. Eu sou parente, por força de minha prima, do João Cândido Portinari. João Cândido, como todos sabem, é filho do maior pintor que esse Brasil já teve, Cândido Portinari. E nós fizemos, há uns 2, 3 anos atrás, uma exposição lá em Itabira com poemas do Drummond e quadros do Portinari. E quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer, confirmou-se aqui, através do Leônidas e do Igor, a essa feira, eu liguei para o João e falei, João, o que nós vamos fazer em Paracatu? Primeira coisa que ele falou é que Paracatu é muito cara a ele. Por quê?
porque ele já conhecia Paracatu antes de vir para cá por força de amigos e de conversas. Então, isso já foi muito positivo. Agora, a boa notícia é que ele mesmo inventou uma exposição que a gente vai fazer aqui, que chama-se Muros Invisíveis. Mas o que ela vai conter? Ela vai conter 42 obras de Portinari selecionadas pelo próprio João Cândido e que vão ficar em estruturas metálicas de 2 a 3 metros em uma praça da cidade. É uma exposição inédita, onde ele vai escolher só os quadros que Portinari pintou de negros e negras, o que é nenhuma novidade, porque Portinari teve a grande parte da sua obra também pautada por esse assunto. Essa exposição traz consigo um educativo. O que quer dizer isso? É que o ponto alto do festival é o concurso de redação. Ele é voltado para crianças, jovens e adolescentes e jovens. São 3 faixas etárias, e os ganhadores não ganham prêmiozinho, não, ganham dinheiro. O prêmio é em dinheiro. Isso vem vindo com muita força nas outras cidades que eu faço. O tema desta redação vai ser arte e ancestralidade, mas, para escrever, as crianças vão ter que rodar as 42 painéis, entender o que é Portinari, entender o que é arte, e ali fazer uma redação que vai ser premiada lá em agosto. Tá bem? Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e convidar a Claudirene para vir falar alguma coisa aqui que, por sinal, eu adorei te conhecer. Eu tenho que fazer a declaração de amor pública aqui. Boa noite, pessoal. É uma alegria, né, para nós, paracatuenses, receber uma notícia maravilhosa dessa, que teremos uma feira literária aqui no nosso município. Quando tive a oportunidade de verificar a listagem de projetos aprovados pela patrocinadora Kim Rosa, eu fiquei muito feliz. E sei o quanto vocês valorizam a nossa cultura. E esse presente que hoje está sendo trazido para a nossa cidade, tenho certeza que será muito bem aproveitado pelos nossos munícipes. Agradeço aqui, em nome da Câmara Municipal e todos os vereadores, esse bem que vocês têm feito aqui para o nosso município, e dizer que estamos sempre à disposição para que mais ações como essa possam acontecer e fortalecer a nossa cultura, a nossa literatura, a nossa educação, e fortalecer ainda mais o nosso povo. Muito obrigada a todos. Bem, agora também eu sou mestre em quebrar protocolo. E primeiro agradecer o anfitrião dessa casa, que é o Ivo. Muito obrigado por ceder o espaço para a gente realizar isso aqui, viu, Ivo? Muito obrigado. Igor, desculpe. E eu queria te chamar para você levantar, porque é você. Agora, essa pessoa aqui que também é culpada de tudo isso aqui. Precisa falar o nome, não, né? Pode falar. Bom, gente, boa noite. Eu acho que, enfim, chegou. Um sonho tão sonhado se tornou realidade. E eu fico até um pouco emocionado, porque a gente vai entregar, né, em parceria com esse triângulo todo, um dos maiores, pode-se dizer, o maior festival de literatura de todos os tempos. E mais do que nunca, nessa terra, a nossa querida Atenas Mineira. Atenas Mineira, que vai voltar, e que voltou e vai se consolidar cada dia mais como uma cidade potencial. Nós temos os nossos casarões, nós temos as nossas manifestações culturais, nós temos a nossa história, mas, acima de tudo, a gente tem o nosso povo. Um povo aguerrido, um povo que não tem medo de lutar, e um povo letrado, né? E eu tenho muito orgulho de... E eu ia falar agora. Né? E temos a pessoa que introduziu o regionalismo na literatura brasileira, que é Afonso Arinos. E, acima de tudo, para que tudo isso pudesse acontecer, nós temos uma gestão focada
desde o primeiro momento, em fazer com que Paracatu fizesse do turismo uma economia forte e latente. O prefeito, sempre vocês podem ver na fala do prefeito, e quando ele me convida a assumir a secretaria, ele fala: vamos colocar o turismo como fonte geradora de emprego e renda no município de Paracatu, como economia, como investimento. A cultura em Paracatu é investimento. O turismo em Paracatu é investimento. E isso é prova. Os números mostram isso. Prova disso que nós somos a segunda cidade que mais gera emprego na cadeia produtiva do turismo em Minas Gerais. O Observatório do Turismo traz isso. E isso só é possível porque nós temos uma gestão austera e focada, realmente, na irrigação da economia, mas o turismo como fonte de emprego e renda. Mas, em cima de tudo, a valorização, a preservação dos bens, tanto patrimoniais quanto culturais. E essa feira, ela vem para trazer, para juntar, né, juntamente, e aí a gente tem um ativo muito importante, que é o Leônidas, nesse processo, né, de várias ideias, o Leônidas traz. Vamos fazer o Festival Internacional de Literatura. Eu e o Igor, nós estávamos juntos com ele traz essa ideia para a gente abraça, a gente apresenta para a gente o Afonso abraça, e aí a gente vai somando as cadeirinhas, chegamos na Kim Ross fez o aporte, por um pedido do prefeito, junto com Leônidas, e Kim Ross faz o aporte para que a gente possa entregar um dos maiores festivais de literatura do Brasil. Então, agradecer a todos vocês que estão aqui, dizer que hoje é um pontapé inicial de um grande processo e que vocês irão ver essa consolidação ao longo dos dias e ao longo dos meses. E não quer dizer que em agosto será o festival que irá terminar. Só irá consolidar, irá startar Paracatu para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos a essa terra, a essa mãe gentil, a Paracatu do São Príncipe. Bem, não preciso dizer, os meus festivais têm sempre um patrono e um autor homenageado. Obviamente, o patrono vai ser Afonso Arinos, que, além de inaugurar esse gênero brasileiro que se desdobrou em tantos outros livros, Graciliano e etc., iniciou também uma estirpe, né, de intelectuais, principalmente na Academia Brasileira de Letras, como Afonso Arinos de Melo Franco, que, por sinal, foi também o primeiro presidente do Projeto Portinari, por isso que ele é tão caro ao João Cândido, como eu disse inicialmente. Mas eu queria colocar 2 videozinhos bem especiais agora para vocês, que foram feitos exclusivamente para vocês e para esse momento. Eu tenho um recado aí do João Cândido Portinari para vocês e um recado do Merval Pereira, que vem a ser o presidente da Academia Brasileira de Letras, que, como esse mundo é muito pequeno, adivinha de onde a mulher dele é. Paracatu. Você acredita? Tá no pontinho aí? Vamos primeiro colocar o vídeo da Kim Ross. Eu tenho uma ordem aí que eu, claro, atrapalho tudo, viu? Eu só sirvo para atrapalhar. Pode tocar? Pode ligar o vídeo? Paracatu. Paracatu é plural. Paracatu tem cores. Paracatu é diversa. Paracatu tem sabores. A cultura de nossa cidade é a história de todos e todas nós. Construir amanhã é transformar-se todos os dias. Rapidinho demais. Muito rapidinho. Vamos tocar. Não põe o meu, não, que agora eu estou com vergonha. Pula o meu aí. Não, meu não. É ridículo. Põe agora o do João Cândido Portinari, por favor, ou o do Merval Pereira.
eu queria expressar a minha alegria em participar da primeira edição do Fliparacatu, uma iniciativa do meu querido amigo, primo, Afonso Borges, que vai acontecer com uma mostra de 42 obras de Portinari com o tema do povo preto, que é um tema que ele praticou a vida toda, que era muito caro a ele, não é? Então, essa exposição terá o título de Muros Invisíveis, né? E nós vamos associar a ela um educativo que incentivará as crianças a refletirem sobre o tema e participarem de um concurso de redação de arte, literatura e ancestralidade, que é o tema, né, de toda essa iniciativa, e no qual esse concurso, né, elas vão falar sobre os sentimentos que foram inspirados por essa visita, né, com as obras de Portinari. Então, eu queria convidá-los, né, a estar lá no mês de maio. Vão ser obras de 2 a 3 metros de altura, espalhadas por uma praça, né, e essa vai ser a exposição Muros Invisíveis. Até lá. Recado, direitinho, né? Ele falou maio, porque eu pretendo, né, estamos ainda conversando com o prefeito e com o Igor, que a gente abra a exposição realmente em maio, para que dê tempo, né, não só de vocês conhecerem, como também as crianças e escreverem e depois vai para agosto, né, o evento. Vamos, agora o jornalista Merval Pereira. Merval vem, viu? Eu sou Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, e estou aqui para parabenizar a todos pela grande homenagem à literatura e à cultura brasileira que vocês estão fazendo em Paracatu com a feira literária organizada pelo meu amigo Afonso Borges. Certamente essa feira de Paracatu entrará no circuito literário como outras feiras que o Afonso Borges organiza, como a de Itabira e a de Araxá. Homenagear Afonso Arinos de Melo Franco é homenagear a cultura e a história brasileira. Grande jurista e escritor, ele iniciou na Academia Brasileira de Letras uma linhagem familiar muito importante, porque lá estiveram o Afonso Arinos, deputado, grande escritor, senador da República, e seu filho, Afonso Arinos de Melo Franco, embaixador e escritor também. Então, a Academia Brasileira de Letras tem tudo a ver com essa homenagem a Afonso Arinos e a ancestralidade cultural de Paracatu e a sua história. Sabe quando você grava em iPhone, aí para num minuto e meio? Pois é. Só que fazer uma correção do Merval aqui. Afonso Arinos de Melo Franco é filho de Afrânio de Melo Franco, né, que foi uma pessoa fundamental nesse país, porque criou o IEFA. Né? Afrânio é considerado o primeiro belo-horizontino, né, porque Belo Horizonte foi fundado em 1896 e ele nasceu em 1898. E ele é pai de Afonso Arinos de Melo Franco, que é esse que ele se refere. Mas tudo bem. Presidente da Academia Brasileira de Letras, a gente pode tolerar qualquer tipo de engano, né, de erro. Bem, ia passar o meu vídeo ali, mas estou com vergonha, então deixa para lá. Então, tá tudo certinho? Tá não. Eu queria convidar agora uma pessoa que eu conheci aqui, mas que conheço há muitos anos. Está vendo, gente? Vocês não estão acreditando. Eu fiz lançamento de livro da avó dela. Por favor, Mariana, vem cá e conta essa história aqui. O mundo é realmente pequeno, né? Boa noite a todos.
Eu gostaria de parabenizar primeiro a Ana, que tem muita sensibilidade na escolha de todos os projetos que aqui em Ross patrocina. Até hoje não teve nenhum aqui que não foi um sucesso, né? Realmente a cidade é muito grata pelo seu bom gosto e a boa semente tem que cair em solo fértil, né? Se não fosse o trabalho do nosso trio de Igors aqui, da Claudirene, de todos aqui da cidade, que tiveram bom gosto de selecionar esse projeto, do Afonso, do Tom, eu acho que nada disso teria acontecido. E, recentemente, eu recebi de presente do Igor um livro do Oliveira Melo, chamado Memória Cultural, que trata desse assunto dos escritores aqui de Paracatu. Alguns estão aqui presentes. Cadê a Ellen? Eu tinha visto ela aí na entrada. Tem mais aqui também, não vou lembrar o nome de todos, mas a história literária de Paracatu é riquíssima, tanto que Oliveira Melo fez um livro só sobre os escritores, né? Dentre eles também tem o Didi, que é meu ídolo, e que o prefeito, quando apenas 16 anos, já tinha uma editora e publicou um livro do Didi. Então, eu falo assim, esse projeto combina com essa cidade, né? Nós temos aqui o solo fértil para que ele se desenvolva e renda frutos cada vez maiores e melhores para ser um projeto realmente contínuo. A minha avó, que é amiga do Afonso, ele já fez alguns lançamentos. Ela tem 101. Ela tem 101 anos e ainda publica livros. E eu acho que, realmente, essa relação dela com a literatura é uma dos principais componentes dessa longevidade e da lucidez dela, que ainda é professora, dá aula na PUC e, todos os anos, faz a aula inaugural da PUC. Ângela Vaz Leão, para quem estiver curioso depois, quiser ajudar a comprar o livro da minha avó, são vários. E o meu avô, marido dela, já falecido, tinha um sebo no edifício Maleta, e eu acho que grande parte do meu gosto pela literatura vem das tardes que eu passava nesse sebo, mexendo nos livros velhos, empoeirados, e foi onde eu tive primeiro contato com toda a riqueza da literatura. E quando o prefeito falou que tinha esse projeto, eu falei, nossa, isso vai ser um sonho. Agradeço novamente a Ana pela oportunidade de realizar esse sonho, que eu acho que vai trazer boas novas para toda a cidade. Muito obrigada. Agora, eu ia chamar o Tom e o Zeca, mas não vou chamar, não. Vou aprontar uma surpresa para vocês. Eu queria chamar... na verdade, o senhor que devia te chamar, e eu não te chamar, mas, por favor, Igor, a palavra é sua, com o meu agradecimento, porque a ideia também é sua. Pessoal, boa noite. Quem me conhece sabe que é uma realização de um sonho estar aqui hoje. Noélia, minha professora, confessando a idade ali. Ela mandou uma mensagem agora falando, Igor, lembro a gente em 2011, na Flip, pensando nisso daqui hoje. Demorou 12 anos. Mas aconteceu, e vai acontecer um dos grandes festivais literários aqui em Paracatu. Afonso, te agradeço muito, muito mesmo. A gente quase obrigou o Afonso. Falou, Afonso, pelo amor de Deus, vamos fazer o festival literário aqui em Paracatu, e está acontecendo. A gente quer te agradecer muito. Quer agradecer muito aqui o Hospital patrocinando, por ser a patrocinadora master, através da Lei de Incentivo à Cultura. Isso é muito importante para a cidade. Nós temos que explorar todo esse potencial que nós temos em Paracatu, e, sem vocês, a realização deste festival não seria possível. Estendo um abraço a toda a equipe. Cumprimentar aqui nosso cidadão paracatuense, Leônidas, nosso secretário de Estado de Cultura. Gente, Paracatu passou quase uns 10 anos sem receber secretário de Estado nenhum. O Leônidas, eu acho que é a 8ª vez esse ano que ele está aqui com a gente. É um paracatuense legítimo, gosta de Paracatu. E a gente lá em Belo Horizonte convive muito. Eu vejo ele falando de Paracatu assim, não, é a minha cidade, Paracatu. E é isso mesmo. Nós aqui temos ele como um cidadão paracatuense, e a gente fica muito honrado, Leônidas, de ter sempre o governo do Estado ao nosso lado, comentar você, comentar a Marília, a todos do IEFA, dizer que a gente tem muito respeito pelo governador Romeu Zema, muito apreço, sei que ele também está dedicado a essa área, está dedicado aos nossos projetos, sempre muito parceiro de Paracatu, em todos os projetos que nós temos hoje desenvolvidos, temos a parceria do governo do Estado, é por isso que estão aqui hoje. A gente fica muito feliz de ter esse respaldo enorme com o governo do Estado de Minas Gerais. Vou comentar aqui o Igor, os dois Igors, né, o anfitrião e o nosso secretário de Cultura, em nome de quem cumprimento. 8 Igor. Exatamente, toda a equipe nossa. Já pensou quem trabalha na Fundação Casa de Cultura? Os 3 chefes dele chamam Igor. O cara fica... Tom Igor e Afonso Igor. Exato. Cumprimentar a nossa presidente, Claudirene, presidente da Câmara, que inviabiliza tudo isso. Agradecer muito, presidente, por todo o trabalho, por toda a dedicação e por todo o respaldo que dá ao nosso trabalho executivo.
Cumprimentar a nossa promotora de justiça, a doutora Mariana, responsável por grande parte dessa preservação cultural que nós temos em Paracatu, uma lutadora e uma defensora do nosso patrimônio histórico e cultural. Dizer, doutora, também graças ao seu esforço de muitos anos, nós teremos lá no Automóvel Clube, em breve, mais um espaço de cultura em Paracatu, que vai abrigar a FAOP, vai abrigar o nosso CAT, deve abrigar a nossa primeira livraria, que é um grande sonho nosso, uma realização para a cidade de Paracatu, e nós queremos que esteja funcionando já na abertura do Festival Literário. Cumprimentar aqui a Daniela, em nome de quem cumprimento todos os nossos acadêmicos. Paracatu é uma cidade muito viva, rica em tudo, e não é diferente da literatura. A gente tem literatura de muita boa qualidade em Paracatu. Thalie Lavoisier, os maiores escritores temos aqui em Paracatu. O Didi, um escritor de absoluta referência, vale a pena conhecer, Afonso. Então, são pessoas muito boas, e eu passei por Afonso que, claro, a gente teve Afonso Arinos, temos grandes escritores na nossa história, mas tem uma específica que não pode deixar de ser homenageada nessa edição. É uma pessoa que está aqui com a gente, que a gente tem muito afeto, muito carinho, que é a dona Coraci Neiva. A gente tem uma grande história com ela, à frente da Academia de Letras, então nós precisamos de lembrar dela nesse festival literário. Zeca, Tom, muito bem-vindos a Paracatu. Cuidado, essa cidade é viciante, apaixonante. Quem entra aqui não sai mais. Eu estou achando que o próximo cidadão paracatuense é o Afonso também. A gente fica muito satisfeito de estar recebendo vocês aqui hoje. A casa é sua. Queremos todos juntos construir um grande festival literário. Paracatu é uma cidade viva. A cultura nossa é viva. A gente está vendendo isso para o mundo. E nós temos festival cultural, temos a Agro Paracatu, que é um outro grande evento. Temos eventos que posicionam Paracatu, mas nada vai posicionar tanto Paracatu, Afonso, esse é o seu projeto, como o Flip Paracatu. Porque nós vamos falar para a formação intelectual, para a formação acadêmica brasileira, para todo mundo, mas principalmente para um público que vai realmente gerar valor a Paracatu, e nós temos certeza que a nossa cidade vai passar a ser cada vez mais reconhecida. E você está descobrindo que todo mundo é paracatuense, né? Não é difícil de jeito nenhum achar um paracatuense. E, com certeza, muitos desses aqui estarão conosco no nosso festival literário. Nós vamos trabalhar muito juntos, e a Prefeitura está à disposição para a gente construir um grande evento, construir um grande momento. E, no fundo, nós vamos descobrir, por isso nós estamos aqui em março, que o festival literário vai ser um momento contínuo. Nós vamos encontrar lá 4, 5 dias, um momento de festa, mas o festival literário vai ser vivido em Paracatu. Essa é a grande ideia de um festival. E é por isso, Afonso, que a gente quer muito agradecer para o seu pai dessa criança, dizer que o festival é muito bem-vindo e a gente tem muito orgulho de tê-lo em Paracatu. Obrigado e sucesso. Eu quero falar. Como a gente tem muito pouco cuidado com a elegância, eu tenho, já há algum tempo, uma primeira edição do Pelo Sertão, 1862. É uma joia rara que eu li aqui, tive o prazer de ler Pelo Sertão aqui, e faço um desafio para você. Eu dou a primeira edição para você, se você reformar a casa de Afonso Arinos e fazer um espaço lá. Mas eu só dou depois que ele reformar, não dou agora não. Só eu vou agarrar ele mais um pouquinho, ficar um pouquinho mais com ele. Você sabe que gente que gosta de livro é neurótico, né? Entendeu? Eu tenho um livro do Guimarães Rosa, autografado por uma senhora do Piauí, né? E uma letra linda do Rosa, a senhora Mariazinha Santos, dos Boitizais do Piauí. Aí o pessoal, eu fui com a minha esposa anterior do Piauí, eles me descobriram esse livro, que dizer que queria comprar de qualquer jeito, para a família, recomprar, né? Eu não sei, aliás, como é que eu tenho um livro de Guimarães Rosa e alguém vende? Autografado. Isso eu não consigo compreender. Não é não, Zé? Enfim, aí me ligaram, nós queremos comprar, você pode dar o preço? Eu falei, 100 mil reais. Ele falou, quanto? Eu falei, 200 mil reais. Eu falei, quanto? Eu falei, 600 mil reais. O que é isso? Está ficando todo? 1 milhão. Claro que eu não vou vender. Então é isso, a gente tem essa neurose, entenderam, né? Deu para entender. Então, fica esse desafio. Tá bom? Muito obrigado. Agora uma surpresa, vamos lá? Senhor Zeca Camargo, senhor Tom Farias, faz favor de vir aqui. Tem banquinho aí, gente? Eu peguei 2 banquinhos, está faltando um banquinho, arruma aí. Ó, tem um banquinho aqui. Gente, é o seguinte, eu faço lançamentos e conversas, debate livre com o Zeca há 20, 30 anos. O Tom, uns
10, mas eu conheço ele há muito mais tempo, então fica parecido. Está faltando um banquinho. Tem um banquinho aí, gente? Traz para a gente aqui, fazendo um favor. Está chegando? Então, o senhor senta que o senhor é maior que eu. Por favor, que o senhor é maior que eu faço favor de sentar. O senhor vai ficar no meio. Eu vou ficar no meio? Então tá, então deixa eu chegar um banquinho aí. Eu vou fazer um bate-papo rápido. Vou passar a palavra para o Zeca, ele vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai jantar, almoçar, tomar café da manhã, que vai ser muito tarde. O Tom, mais 4 horas. Inclusive, depois a gente abre para debate, então todo mundo morre aqui, desmaiado, de cansado. Mas é o que eu sei fazer, que eu faço há 37 anos, que é fazer a mediação e esse diálogo entre escritores e autores. Eu vou fazer aqui agora como um presente para vocês. Tá bom? Assim que o banquinho chegar. Banquinho! Venha um banquinho. Ah, tá, ali saiu um banquinho. Só um cadeirão. Então a cadeira sento eu, você senta no banquinho. Pronto, vocês são tudo grande mesmo? Não. Cadeira eu sento. Então pronto. Pela ordem... O Igor que trouxe? Tá ótimo, tá ótimo. Pela ordem, nós vamos começar com os mais velhos. Você é mais velho que eu. 1 ano e 1 mês. Bom, obrigado mais uma vez. Eu sou mineiro, falo muito, eu conto muito caso, então eu vou economizar nos agradecimentos, porque vocês sabem que eu estou feliz e grato de estar aqui num evento, numa cidade onde o prefeito de vocês tinha uma editora aos 15 anos. Quantas cidades do Brasil podem falar isso? Eu fiquei encantado com isso. Parabéns, é uma coisa louca. Né? É de uma inspiração absurda e quase uma credencial inevitável para um evento como esse. Ninguém mais podia fazer com tanto prestígio, com tanta vontade e com tanta crença numa coisa melhor, em termos da cultura, obviamente, e da literatura, do que alguém que tem uma iniciativa como essa, que tem, para mim, eu descobri isso hoje à noite aqui. Aliás, eu descobri várias coisas hoje aqui. Olha que honra. Eu trouxe, pela primeira vez na vida, o Zeca Camargo, que já deu 6 voltas ao mundo e conhece quase todo esse planeta. Eu falei assim, estou te levando a uma cidade que você não conhece? Ele falou, no meu estado, justamente, né, que é curioso, que eu conheço bem Minas Gerais, mas a gente sabe que isso aqui é um mundo. Aliás, a literatura já ensinou para a gente que Minas Gerais é um mundo. Então, a gente só tem essa comprovação na prática aqui, quanto mais viagem. Eu, de fato, conheci bem a cidade agora. É claro, como jornalista, inclusive, fui procurar saber mais a minha preparação para vir para cá. Mas hoje fui super bem acompanhado pela Camila e pela Isis, que estavam comigo visitando alguns lugares aqui, charmosíssimos. Inclusive, eu brinquei com ela, falei, mas é competição, mas eu quase arrisco ali que a igrejinha da Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos Livres, é um pouquinho mais charmosa que a da Matriz ali, mas a gente não compara essas ordens ali de beleza e, sobretudo, de fé. Mas eu estava, além desses lugares óbvios e mais históricos ali, daqui a pouco eu pego, obrigado. Eu fui à biblioteca hoje também, que é incrível, né? Uma biblioteca numa cidade que não tem a livraria ainda, mas tem a biblioteca, e é um espaço muito sagrado, para mim sempre foi. E eu estava lá andando e folheando ali, e eu encontrei uma coisa que me fez uma conexão incrível com minha paixão pelos livros. Eu sou de Minas, eu sou de Uberaba, mas eu cresci em São Paulo. Eu saí muito pequeno de lá, morei em várias cidades do interior até de São Paulo, no Rio de Janeiro, e depois eu cresci, eu me estabeleci, eu estudei em São Paulo. E meu pai é médico, mas de uma maneira que acreditava muito em cultura. Essa coisa que todo mundo brinca, viajante, aí, 114 países, essa coisa toda, eu sempre brinco que eu tive o privilégio de ter um pai que me punha para fora de casa. Sempre. Qualquer coisa que eu fazia, né, qualquer prêmio, qualquer coisa, você ia bem naquela aula, então a gente vai para Poços de Caldas, então a gente vai para Porto Alegre, então a gente vai conhecer Recife, aí você vai para Buenos Aires, você vai para a Europa. Isso sempre foi um estímulo muito bacana. E, além disso, ele acreditava tanto nesse poder que a gente tinha, os mais jovens vão ter que dar, prefeito, inclusive, um Google, mas tinha uma coisa chamada fascículo que meu pai comprava, da editora Abril, e trazia toda semana para a gente. E eu
saboreava aquilo com prazer de quem tinha uma gota, uma pílula de cultura por semana. Algumas das coleções que a gente tinha eram grandes personagens da nossa história. Quem é da minha geração lembra disso. Tinha uma que eu acho que foi a minha primeira coluna, até hoje eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo, tem 10 anos já, completando agora, sobre turismo, e a primeira dela chama-se Povos e Países, que era uma coleção de fascículos da Editora Abril também, que vinha toda semana, olha que luxo, com um disco compacto de 4 faixas, mostrando músicas daquele país. Eu tenho certeza que a minha curiosidade de conhecer o mundo veio desses fascículos chamados Povos e Países. Você tinha os bichos, os cientistas, coisas incríveis que a gente tinha toda semana ali. Mitologia, eu sei tudo de mitologia grega. Eu lembro que eu vi um programa chamado 8800, dá um Google aí também. Eu sabia responder as coisas de mitologia, porque tinha um cara lá especialista que respondia sobre mitologia. Eu sabia porque meu pai levava os fascículos. Mas ele levava um fascículo que era muito estranho, e que até hoje eu acho que ele nunca leu, porque senão ele levaria para casa, que chamava-se Livro da Vida. E eu vi os 7 volumes hoje encadernados ali na biblioteca. E eu não resisti, eu fui lá. O Livro da Vida era uma enciclopédia um pouco bizarra, porque ela queria explicar para o cidadão comum o que era a vida. E, se não me engano, eu dei uma olhada lá, foi até bom para refrescar minha memória, você tinha sessões que vida conjugal, educação das crianças, trabalho e sociedade, o mundo da ciência, nós estamos falando de anos 70, né? Imagina como era. Mistérios da mente. Então, em cada sessão, e cada capítulo vinha com essas sessões todas, você ia construindo um imaginário e um entendimento maravilhoso do que era o mundo. Eu acho que até foi um pouco precoce. Meu pai, ele não era para mim. Isso era uma coisa... Era adulto, né? Nos anos 70, eu tinha 10, 12 anos, uma coisa assim, mas eu já lia isso. E, inevitavelmente, hoje, a hora que eu entrei na biblioteca aqui e encontrei aqueles 7 volumes, me deu primeiro uma nostalgia enorme, uma saudade incrível do meu pai, mineiro de Alfenas também, que já deixou a gente há 15 anos. E eu revi, na verdade, a minha conexão com a leitura através desse primeiro contato com esses fascículos. Eu não comecei lendo Guimarães Rosa, ninguém começa. Aliás, que doideira você dar para o seu filho de 10 anos de idade um Guimarães, e que desperdício também, né? Mas eu falei, olha que incrível que eu tive uma infância onde eu esbarrava com a leitura, né? E é isso que é tão importante. A gente falando isso aqui hoje, vindo para cá, caminhando com o Tom e com o Afonso, a gente falava como a simples presença do livro, a simples presença da leitura, dos autores, de um bloco de folha com um monte de letra, já desperta uma curiosidade nessas crianças, uma geração inteira. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tive esse privilégio de crescer cercado da possibilidade de livros. Meus pais não tinham exatamente uma grande biblioteca em casa, mas a gente tinha o acesso a qualquer coisa. Era a única coisa que não era negada. Eu, recentemente, fiz para a Folha até um obituário da Livraria Cultura, que fechou, aquela grande Livraria Cultura do Conjunto Nacional, onde vivi, respirei. Eu falo, a gente tirar quantas pautas para a Folha Ilustrada a gente não tirou dos livros que a gente comprou aqui. Mas eu me lembrei de uma outra livraria, que não existe mais, mas ficava de São Paulo, ficava ali embaixo da Augusta, se alguém chegou a morar em São Paulo nos anos 80, até os anos 80, chamava-se Livraria Mestre Jô. E ali a gente ia comprar sempre os livros do colégio, ali na Livraria Mestre Jô. E eu tinha direito de comprar sempre, para cada livro que eu acabava, eu ganhava mais um para ler. Então era um passeio maravilhoso. E na Mestre Jô, é ali no último bloco da Augusta, do lado dos Jardins, ali, entre Oscar Freire e os Estados Unidos. E, inevitavelmente, eu lembro que eu comecei a ler, a ter paixão pelos livros, pela Agatha Christie. E é uma loucura. Mas a Agatha Christie não é literatura. Eu falei, tem capítulo, tem livro, tem mistério, tem narrativa, tem conteúdo, é livro. Né? Eu brinco muito que as pessoas falam, tem uma geração inteira que começou a aprender a ler por causa de Harry Potter, mas isso não é literatura. Eu falei, vocês estão malucos? Que maravilha você ter uma autora que é capaz de encantar uma geração inteira a ler por causa de um pequeno bruxo, uma coisa assim. Eu comecei a ler com um detetive belga chamado Hercule Poirot, que era o grande personagem da Agatha Christie. Então, esse contato, esse esbarro, vamos dizer assim, com livros e com literatura, é fundamental para a formação das pessoas e pela paixão da cultura, e pela paixão pela cultura e a paixão pela essa coisa tão importante que a gente sempre flerta com
uma ruptura, que é o conteúdo. Né? A gente, uma feira como essa é a antítese de uma sociedade que pede para você ler uma manchete, simplesmente, que é o que a internet faz com a gente. Eu adoro a internet. Eu leio livros em que eu teria que esperar a tradução aqui, quase um ano e meio para ler. Eu amo a internet. Mas a gente tem o tempo todo que criar eventos, momentos, oportunidades para que a gente esbarre com os livros. Não necessariamente que a leitura... Eu vira e mexe em lançamentos de livros, em feiras como essa, alguém fala, poxa, eu queria tanto que meu filho se interessasse pela leitura, eu tento empurrar livro para ele, ele não consigo. Eu falo, não empurra, deixa o livro ali perto, conta uma história, leva ela num filme, depois fala assim, quer ler o livro? Qualquer caminho para o livro é interessante, é bonito e é proveitoso. E um como esse ainda tem uma nobreza maior, que ela eleva não só a capacidade das pessoas aqui de lerem e viajarem como história, como, inclusive, e por tudo que foi dito aqui, elevam a cultura do próprio lugar. Essa é uma cidade que tem cultura, sim, e que tem, sobretudo, um passado e, pelo visto, um grande presente literário também. Então, esse esforço todo, e o prazer meu de estar aqui é fazer um pouco parte disso, como mineiro, como leitor, como escritor, como jornalista. A gente, quando é jornalista, né, que também uma profissão muito amaldiçoada, muitas vezes, ali. Eu sou um jornalista acidental, eu sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu não sou um jornalista. Eu conto isso quando eu vou dar palestra em faculdade, o povo já fala, convidei o cara errado. Eu falei, não, vocês convidaram o cara certo, porque jornalismo é uma vocação enorme. Né? É uma vocação pela curiosidade, pela vontade. O dia que você deixar de ser curioso, eu falo para os alunos ali, você não é mais jornalista. Né? Esquece, se perdeu a curiosidade, perdeu tudo. Mas, mais do que isso, a gente tem uma missão absurda, muito honesta, e veja, eu aprendi isso nas redações que eu trabalhei. Trabalhei na Folha de São Paulo, foi o meu primeiro emprego de jornalista, depois na Editora Abril, na MTV, na TV Cultura, na TV Globo, na TV Bandeirantes, colaborei com inúmeras revistas, em todas as redações que eu passei, eu tinha, de maneira não dita, porque isso a gente sabe, como o nosso código de honra, não precisa ser dito, a gente tem o dever de tornar as pessoas mais interessantes, mais sábias. A inteligência é uma questão de você desenvolver, mas você tem que fornecer o material. A nossa luta, em glória não, super gloriosa, mas infinita, é isso que eu quis dizer, é uma luta contra a ignorância. Não tem erro. Eu gosto da revista que talvez seja o melhor texto do mundo, é a revista The Economist, que talvez vocês sempre esbarraram, é o melhor texto reconhecidamente do mundo. A Economist publica no índice, na página 3, ali sempre, eu não sei dizer verbatim aqui, mas eles dizem assim, Economist, publicada desde 1848, para tomar partido na dura luta entre a inteligência que puxa para frente e a ignorância que puxa para trás. Não precisa nem dizer de que partido que a revista toma, e que é o que nós, jornalistas, todos tomamos. E toda pessoa que trabalha com algum fomento pela cultura, a gente tem intuitivamente, ou apaixonadamente, a mesma missão. A gente tem que lutar contra a ignorância. E a única maneira disso, a pessoa ela nasce mais inteligente, menos inteligente, com um potencial pequeno que pode ser desenvolvido, com um potencial enorme que pode ser diminuído se o entorno dessa pessoa não tiver esse fomento, essas ferramentas para isso. Então, a inteligência é uma coisa que a gente vai aumentando e crescendo e ganhando ou, infelizmente, perdendo. Mas a vontade da gente esbarrar, expor mesmo, de exposição, de apresentar e, sobretudo, de fazer alguém descobrir a beleza de um livro, de uma história, de uma narrativa que seja, é a coisa mais importante, é a minha missão. É a missão de todo mundo que está aqui, que eu acredito. É uma missão de um prefeito, de um político, de um secretário, de um governador, de um secretário. Tudo isso move a gente. E, por isso mesmo, eu vou terminar. Tom, sossega. E quem mandou dar o microfone para mim primeiro? Entende? Né? E eu uso essa palavra com toda a pompa mesmo, enobrece a minha presença aqui. Eu fiquei tão contente, e de fato, o Afonso é meu parceiro, quando praticamente eu sei para o papo era conversa de botequim. Nós estamos em Brasília, um papo num botequim, você lembra disso? Então, a hora que dessa perseverança, dessa paixão, né, tanto a dele quanto a minha, caminhos diferentes, a gente chega num evento como esse. O prazer, o privilégio de ter do meu estado, que eu ainda não conhecia, uma iniciativa literária tão forte e que, se isso é o começo,
imagina o que vê depois. A gente vai lutar infinitamente contra a ignorância e a gente vai ser muito bem sucedido nesse sentido, eu tenho certeza. Muito obrigado. O legal do Zeca também é o seguinte, gente, além de ser essa pessoa que tem essa curiosidade que o levou a percorrer 114, o número sempre aumenta, né? Porque ainda está naquela coisa, países pelo mundo afora. O Zeca é um excelente escritor. Isso é importante dizer, porque ele escreveu 8 ou 9? 9 livros, publicados, infelizmente alguns, muitos esgotados. E quem leu sabe a qualidade literária que o Zeca tem. É bom dizer isso, para vocês entenderem que não é só aquele apresentador que você vê na TV. A gente tem essa face do Zeca mais popular, mas é um excelente escritor também. É muito bom dizer isso sempre. Vou passar a palavra para o meu curador dos festivais, autor da biografia que eu considero. O Tom escreveu, como vocês sabem, a biografia da Carolina Maria de Jesus, né, mineira, de Sacramento. E eu costumo dizer que essa nova onda de escritores pretos que vieram do Brasil, né, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz, né, Djamila Ribeiro, Conceição, eu até falo assim, Conceição sempre esteve lá, né? Conceição Evaristo sempre esteve ali, né? Giovanni Martins, entre tantos outros. Tudo começou porque o Tom escreveu essa biografia. Pela importância da mulher negra, que na década de 50, final da década de 50, vendeu 6 mil livros por dia em uma cidade da Europa, não foi? Foi? Vou até anotar aqui, peraí que eu vou... Chato. Entendeu? A importância da Carolina Maria de Jesus foi resgatada pelo Tom e, nessa contramão de informações, fez ver a importância dela lá no Brasil de hoje. E isso emergiu essa nova classe, essa nova geração sensacional de escritores pretos. Pronto, falei, agora é consigo. Obrigado, tá? Não, a Carolina chegou a vender 2.500 livros por dia. Quase 6 mil. E em 10 dias, em 4 dias, 10 mil livros. Como eu, tá legal. A única referência de um brasileiro que tenha vendido tanto livro é o Paulo Coelho, né, que está na faixa de 210 milhões de livros, Paulo Coelho. Não é o maior vendedor de livro ainda no mundo, mas é um grande recorde, né? Nem mora mais no Brasil, Paulo Coelho. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui a presença de todos e todas, e todes também. E agradecer mais uma vez o meu compadre, amigo Afonso Borges, meu companheiro de Folha de São Paulo, Zeca. Já fizemos tantas coisas juntos, né? Tantos companheirismos. Me lembro muito das nossos causos com a Elza Soares, né? Nossas atividades. Elza que faz tanta falta para a gente, e, enfim, imensa. Mas eu queria, antes de falar qualquer coisa, queria agradecer aqui, mandar um beijo para uma pessoa muito especial que eu conheci na minha passagem em Paracatu, que é a dona Valdete, nossa quilombola. E, por intermédio da senhora, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes. A senhora tem uma importância muito grande, eu acho, não só na história dessa cidade, mas como um símbolo de uma mulher que olha para frente, além de um horizonte. Então, parabéns pela sua história, viu? E da sua família. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho, um pouco de mim, que as pessoas não conhecem. Afonso fala muito da minha biografia da Carolina, eu ganhei 2 prêmios com ela, ela está na 14ª reimpressão. O prefeito foi a BH e mandou um áudio assim, comprei o livro da Carolina, enfim. Mas eu tenho 16 livros publicados e eu trabalho muito na área acadêmica. Eu trabalhei muito, fui professor durante muito tempo, então eu tinha muito trabalho na área acadêmica, ensaios e biografias. E agora estou escrevendo um romance. Agora, em maio, final de maio, sai um romance novo. A gente vai estar aqui com ele na Paracatu, chama Toda a Fúria. Então, a gente vai trazer aqui em primeira mão
para Paracatu esse romance novo, que é o 17º livro que eu vou publicar. E a minha história com o livro, viu, Zeca, Afonso, vem dos meus 10 anos de idade. Meu pai tinha mania de comprar enciclopédias e as pessoas vendiam as coisas na porta de casa, né? Leite, garrafa, manteiga, queijo, pão, carne, tudo se vendia na porta de casa. Você comprava coisas na mercearia, fardo de carne seca, fardo de arroz, feijão, mas essas coisas compravam. E um camarada vendia livros. Eu tenho quase certeza, meu pai morreu, eu tinha 10 anos, que o camarada vendia os mesmos livros para o meu pai, com capa trocada, assim, uma verde, outra azul, outra vermelha, mas eu tinha mais ou menos certeza que eram as mesmas obras, né? Mas dessas obras todas, eu estava brincando com ele, que eu tenho 10.000 livros, né, em casa, então eu não mudo, quem muda são os meus livros, né? Eu passo muito tempo encontrando um imóvel para os livros. Se tiver um cantinho, eu fico. Mas os livros têm um papel muito importante. E essa coisa do livro antigo, né? Esse livro do Afonso Arinos é de 1898. Foi publicado um ano depois da fundação da Academia Brasileira de Letras, que ele fez parte. Mas desses livros todos, eu tenho a coleção toda do Machado, uma coleção dos anos 50, do Lima Barreto, e vários livros do século XIX em casa, né? E uma edição facsimilar dos Lusíadas, de 1578, 79. Então, eu li muito cedo. E meu pai morreu, e eu fiquei com um trauma muito grande. Meu pai morreu de úlcera do duodeno, e cria uma barriga d'água, e ele foi ficando muito fraco, muito fraco. E eu só tenho a imagem do meu pai muito magro, sem conseguir mais levantar. Então, quando ele faleceu, eu tinha nessa faixa de 10 anos, e eu fechava os olhos ou apagava a luz, eu via o meu pai. Então, eu não conseguia mais dormir. Eu não dormia mais. Meu recorde são 5 dias sem dormir. Então, fiz todos os tratamentos possíveis sobre sono, botar aqueles aparelhos todos, tomar remédios, psiquiatria, e nada resolvia. O que foi resolver a minha vida? A leitura. Então, eu passava... Estou boicotando aqui meu negócio. Então, eu passava as minhas noites em claro, lendo, né? Então, hoje eu durmo 3 horas, né? Está excelente para mim. Eu deitei a cama, fechei os olhos, 3 horas depois eu estou satisfeito com o meu corpo e com o meu sono. Mas, enfim, então, isso me levou a ter um letramento muito forte. E, quando eu fui para a escola, né, entrei no chamado hoje ensino médio, os professores sempre mandavam fazer leitura de livros, né? Então, assim, Zé de Alencar, Machado de Assis, mas elas mandavam ler pedacinhos, assim, um conto de um ou de outro, né? E eu já tinha lido o livro todo, então eu era um aluno enjoadíssimo na escola. Obviamente, chato pra caramba, né? Corrigia todo mundo. Fui corrigir agora meu amigo aqui, Afonso, né? Sobre a edição do livro do Afonso Arinos. Então, isso foi algo que me levou, né, a cursar o jornalismo. Eu realmente fui fazer jornalismo. Nem todo mundo é perfeito, né? E fui depois fazer letras quando eu fiz a minha carreira acadêmica. Eu fui servidor público do Estado do Rio de Janeiro, até me encher o saco e abandonar o serviço público, depois de 23 anos. E, cada vez mais, mesmo assim, a minha vida de integração à literatura, né, a atividade das escritas, sempre andaram bastante ligadas. Até conhecer o maluco, esse cidadão aqui, que é o Afonso Borges, e tem 10 anos que a gente faz essas loucuras todas de festa literária, e eu tenho uma satisfação muito grande de entrar num universo, Afonso, que a gente não imagina o quanto você viaja no universo do livro. Então, viu, prefeito Igor, quando a gente traz a ideia de trazer um festival de literatura deste, hoje o Brasil tem mais ou menos 1.300
feiras, festas e festivais literários, né? Isso foi a Flip, por exemplo. A Flip começou com algumas barracas, ninguém apostava na Flip. Quem foi a primeira edição da Flip sabe disso. E foi um grande auê. E eu acredito que um pouco desse auê vai vir acontecer também em Paracatu. As pessoas, né, o Afonso está aqui de prova, o Zeca também. O pessoal fecha a cidade para a gente não ir embora, para que o festival não acabe. Então, eu acho que essa satisfação, viu, Mariana, nós vamos encontrar um pouco, porque isso aqui é de coração. Não tem interesse lucrativo, não tem interesse a não ser a propagação da cultura através da leitura, a não ser esse contato com autores, com pessoas que estão muito distantes de uma realidade, às vezes. As pessoas não imaginam, né, que um escritor, que você possa pegar um escritor, tocar nele, né? Quando você fala num livro autografado, as pessoas não têm ideia, né? As pessoas lêem um jornal, lêem a matéria, mas não sabem quem escreveu, quem tirou a foto, quem ilustrou. Não tem essa preocupação. Nós trazemos isso para esse universo de preocupações. Então, fazer essa curadoria, como a gente tem feito as outras curadorias, a Friarachá, que está com a 11ª edição, e a gente geralmente tem homenageado autores vivos, autores nacionais, né? Já é o caso da Fria Itabira, que a gente homenageou o Drummond, tem homenageado o Drummond, partindo ali da casa onde ele morou, no centro da cidade de Itabira. E aqui, eu acho que é fundamental, através do Afonso Arino, resgatar esta memória. Eu acho que o Afonso Arino vai ser algo revitalizador para essa ideia de literatura, dessa ideia do livro. E contar com esse livro para que ele possa ir para a casa de todos. A gente está com um monte de ideia de Jerico sobre isso, como doações de livros. Acho que isso vai ser muito importante para a cidade. Deixar uma semente dessa livraria que o senhor está intentando fazer agora até o nosso evento. Acho que o senhor tem todo o apoio nosso nesse sentido. E trazer os grandes pensadores, os grandes literatos, as grandes pessoas que produzem literatura no Brasil. Acho que é um pouco sobre isso. E eu acho que a cidade está de parabéns por acolher 3 loucos varridos, como, né, Zeca, Afonso e eu, nessa jornada. Esperamos que a gente consiga chegar ao objetivo final, né, que é trazer para o povo paracatuense um pouco da nossa visão, da nossa experiência, um pouco desse afeto que a gente tem pelo livro e pela leitura, né? Quando eu falei da edição facsimilar dos Lusíadas, a gente fica imaginando, né, um livro publicado há tantos séculos e como ele continua sendo pujante na literatura do mundo, um dos livros mais traduzidos do mundo, né? E quando Afonso encontrou a edição do Pelo Sertão, eu tenho outra edição em casa do Pelo Sertão, e eu falei, caramba, a literatura tem muita força, tem muita potência, e é feito por nós, todos. Então, é um pouco por aí. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Bem, gente, quando eu convidei pela primeira vez Darcy Ribeiro para fazer esse mesmo bate-papo que a gente estava aqui, lá em fevereiro de 1986, Leônidas, quando ele foi lá trabalhar no governo Nilton Cardoso, a gente fez um bate-papo como esse. Estava muito gripado, muito com febre, e ele olhou aquele auditório lotado, lá no Cabaré Mineiro, 600 pessoas lotadas, ele, nariz, olhou, e ele falou uma frase que eu queria repetir para vocês. Ele olhou para as pessoas e falou assim, gente, eu não vim aqui bater papo com vocês, não. Eu vim transformar a cabeça de vocês através dos livros. Muito boa noite.